Fala pessoal, meu nome é Thiago Neves e nessa aula eu vou te ensinar como fazer a instalação do sistema de gerenciamento de bancos de dados PostgreSQL no Debian 12. Na aula anterior nós apresentamos uma introdução sobre o PostgreSQL e nessa aula vamos fazer na prática a sua instalação. Os repositórios do Debian, por padrão, já vêm com uma versão disponível do PostgreSQL para fazer a instalação. Inclusive a versão que está disponível no Debian 12 é a última versão estável do PostgreSQL, a versão 15.3. Então, se você abrir um terminal na sua máquina Debian 12 e emitir o comando apt install PostgreSQL, ele já vai instalar essa versão. Por exemplo, vamos aqui abrir o terminal, vou entrar com um superusuário, fizer apt install PostgreSQL. Se eu der um Enter aqui, ele automaticamente vai instalar a versão 15.3 na minha máquina. Entretanto, caso você precise instalar uma versão diferente dessa versão, uma versão, por exemplo, anterior, versão 12, 11, você precisa configurar o repositório oficial do PostgreSQL. Dessa forma, nós vamos fazer a configuração desse repositório aqui na nossa máquina. Antes de iniciarmos, abra o site do PostgreSQL no seu navegador, postgresql.org. Clique aqui no botão Download. Você vai escolher o sistema operacional Linux, no nosso caso o Debian. E aqui ele vai te mostrar as versões para as quais ele está disponível. Aqui também tem o passo a passo para fazer a configuração do repositório, importar chaves de assinatura e fazer a instalação. Nós vamos basicamente seguir esse passo a passo, só que de uma maneira mais completa, mais incrementada, que eu vou te mostrar nesse vídeo. Antes de prosseguirmos, vou fazer uma observação. Nessa aula eu vou utilizar uma máquina virtual com o Debian 12 para fazer a instalação do banco de dados. Como utilizo vários bancos de dados em alguns projetos, eu prefiro particularmente fazer dessa forma, para não ficar com várias instalações de banco de dados no meu desktop. Entretanto, você pode fazer a instalação no seu desktop, na sua máquina, sem problema algum. Então aqui está a nossa máquina virtual com o Debian 12. Para demonstrar de uma maneira mais didática os procedimentos, eu vou também acessar essa máquina virtual remotamente. Então da minha máquina desktop, eu vou abrir um terminal e acessá-la via SSH. Então vou abrir aqui meu terminal, SSH-L, o usuário, que é o usuário suporte, é um usuário local da minha máquina virtual e o endereço da minha máquina virtual. Enter, ele vai pedir a senha. Ok, então já estou aqui dentro da minha máquina virtual. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. Para fazer a instalação do PostgreSQL, você vai precisar de alguns pacotes. O primeiro deles é o GNU PG2, que é o GNU Privacy Guard. É uma ferramenta utilizada para criptografar dados e para criar assinaturas digitais. Vamos precisar também do LSB Release, que é um programa, uma ferramenta simples que ajuda a identificar a distribuição Linux que você está trabalhando na sua máquina. E por último, vamos precisar do wget, que é um utilitário de rede utilizado para recuperar arquivos da web. Então vamos aqui na nossa máquina, estou logado aqui com o usuário suporte, na minha máquina virtual bytecode. Para fazer a instalação dos requisitos eu vou precisar entrar com o usuário root, e para fazer isso eu emito o seguinte comando, su, espaço menos e enter. O comando su é uma abreviação de switch user, né, que significa trocar de usuário, troca de usuário. Ele troca o usuário que você está logado no seu terminal. Caso você utilize o comando sudo, você também pode emitir todos os comandos, colocando no início de cada comando o comando sudo. Eu particularmente prefiro logar como superusuário e fazer todos os procedimentos administrativos via root. Você pode também, se quiser trabalhar dessa forma, e você utilizando o sudo, você pode fazer sudo espaço su espaço menos. Dessa forma, ele vai logar como superusuário pedindo a sua senha. Então vamos lá, eu vou entrar aqui como superusuário,
su, espaço menos, enter, ele vai pedir a senha do root, digito aqui, pronto, estou com o superusuário. Vou apertar Ctrl L para limpar a tela, e agora eu vou instalar aqui os pacotes que são requisitos, apt install GNU PG2 lsb release e o wget, enter, sim. Esses pacotes são necessários para fazer a configuração do repositório, não para a instalação em si do PostgreSQL. Ok, instalamos os requisitos. Agora vamos fazer a configuração do repositório oficial do PostgreSQL. Então, mais uma vez vou limpar a tela. Vamos configurar o repositório emitindo o seguinte comando: sh-c, abre aspas simples echo, abre aspas duplas, dev, http, apt.postgresql.org/pub/repos/apt $lsb_release menos espaço menos cs menos pgdg espaço main, fecha aspas duplas, redireciona a saída para /etc /apt/sources.list.d pgdg.list, fecho aspas simples. Vamos ver se está tudo certo. Creio que está, vamos lá. Aperto Enter. Ok, então ele configurou aqui o repositório. Agora vamos fazer a importação da chave de assinatura. Vamos utilizar a ferramenta wget com essa opção quiet, espaço menos O maiúsculo, espaço menos https www.postgresql.org/media/keys/a letra C maiúsculo 3 vezes, número 4, letra C F8.asc, espaço pipe, apt-key, add, espaço menos. Acho que está tudo certo, enter. Ok, importamos a chave de assinatura. Agora vamos atualizar a base de dados do apt update. Ok. Se você quisesse instalar uma versão mais antiga, em vez da última versão estável do PostgreSQL, você poderia fazer isso aqui, apt install PostgreSQL menos, por exemplo, versão 12, apt install PostgreSQL -12, ele iria instalar essa versão na sua máquina. Mas eu vou instalar a última versão estável, que é feita apenas digitando apt install PostgreSQL, ele já baixa e instala a última versão estável. É isso que eu vou fazer agora, vamos lá. Sim. Ok, instalamos o PostgreSQL na nossa máquina. Agora nós vamos fazer um teste dessa instalação. Para fazer esse teste, você precisa acessar o banco de dados e emitir uma instrução SQL. E para fazer isso, você precisa primeiro logar com o usuário Postgres do próprio Linux.
Esse usuário acabou de ser criado pelo PostgreSQL durante o processo de instalação. Então vamos lá. Aqui no nosso terminal, vou limpar a tela e vou acessar switch user, espaço menos, o nome do usuário, Postgres. Logado com o nosso usuário Postgres, nós vamos utilizar a ferramenta PSQL. Essa ferramenta nada mais é do que um terminal interativo, que permite com que você entre, edite e execute comandos SQL de forma interativa. Essa ferramenta foi disponibilizada durante o processo de instalação e faz parte do pacote de ferramentas cliente do PostgreSQL. Vou executar aqui o PSQL com a opção "-c", que vem de command, e especificar a instrução SQL que eu quero executar. Select version. Vou executar aqui a função version. Vamos lá. Ok. Então, nesse exemplo, nós executamos a função version, que é uma função que fornece informações sobre a versão da instalação. Você pode ver aqui, né, que instalamos a versão 15.3 do PostgreSQL em uma máquina aqui de arquitetura x8664, foi compilado pelo GNU Compiler, está aqui, ó, a máquina Debian 12. Nós utilizamos a opção "-c" para executar a instrução SQL diretamente como um parâmetro do comando PSQL. Dessa forma, nós não precisamos entrar no prompt de comandos do PSQL e depois disso emitir essa instrução SQL lá dentro do prompt de comando. Nós executamos diretamente aqui como um parâmetro do PSQL. Mas nós vamos fazer da outra forma. Vamos agora entrar no prompt de comandos do PSQL e emitir a mesma instrução. Vamos ver o resultado. PSQL, ele entrou aqui no prompt de comando do PSQL e vamos executar. Select version. Tá aí, mesmo resultado, né? Vamos agora aqui executar mais alguns comandos para demonstração. Vamos, por exemplo, executar o comando com-info. Como você pode observar, esse comando nos fornece algumas informações sobre a conexão atual com o banco de dados. Aqui ele nos informa que estamos conectados no banco de dados Postgres com o usuário Postgres via socket ou Unix Domain Socket. Em português seria socket de domínio Unix, né? Que nada mais é, de uma maneira simplória, do que uma conexão local, né? Uma conexão dentro da mesma máquina. E estamos conectados via porta 5432, que é a porta padrão do PostgreSQL. Uma observação importante aqui, você pode ver que no prompt de comando do PSQL tem um sinal aqui de cerquilha. Esse sinal indica que você está conectado com um superusuário do banco de dados. Este superusuário do banco de dados que estamos conectados é o usuário Postgres, como ele informou aqui no comando com-info. Tá? Essa informação aqui, esse Postgres aqui, ele não indica o usuário, ele indica o banco de dados que você está conectado. Na próxima aula, nós falaremos um pouco mais sobre esse usuário do banco de dados, o Postgres, e também vamos aprender como definir a senha desse usuário. Vamos emitir aqui mais um comando, /l. Esse comando nos informa sobre os bancos de dados existentes. Por padrão, na instalação do Postgres, ele já cria esses 3 bancos de dados. O banco de dados Postgres, que é justamente o que nós estamos conectados, o banco de dados Template e o banco de dados Template 1. Em uma aula posterior, nós vamos falar sobre cada um desses bancos de dados. Nós vamos agora sair do banco de dados, você digita barra aqui, voltamos para a nossa linha de comando. Pronto, pessoal, agora vocês têm uma instalação do PostgreSQL na sua máquina pronta para uso. Na próxima aula eu vou te ensinar como definir a senha de um usuário e como fazer a configuração de acesso ao banco de dados por senha, por meio do PSQL.
Então, até a próxima aula.